A República Popular da China e o Brasil estiveram ao longo da última década na linha da frente da dinamização de uma nova ordem política e económica mundial. O diálogo entre ambas as nações tem cada vez maior relevo no diligenciar dos desafios suscitados pela nova quadratura internacional. O nosso convidado desta noite é apologista de que o diálogo e a concertação política entre Pequim e Brasília podem ajudar a moldar o futuro do planeta. Severino Cabral, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China e da Ásia-Pacífico, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, professor, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela Teledifusão de Macau. Eu, nesta pequena introdução, eu referia-me ao Brasil e à China, sobretudo, como países de futuro. Mas isto acaba por ser uma espécie de eufemismo, porque o Brasil e a China são já países do presente, são já duas potências a nível internacional, em termos teóricos, em termos daquilo que é a teoria dos princípios da economia, são países em desenvolvimento, mas são cada vez mais países a ter em conta. É verdade, certamente. Tudo que você alinhou há pouco faz sentido. Os dois países são, na verdade, países em desenvolvimento. É importante estabelecer esta característica. São países em desenvolvimento, porém com uma característica muito especial. São países emergentes do mundo em desenvolvimento. O universo em desenvolvimento há emergentes, que são os naturalmente grandes dentro do processo de desenvolvimento no mundo. São, naturalmente, a China, o Brasil, dos dois hemisférios do mundo, o oriental e o ocidental, do lado do Oriente a China, do lado ocidental o Brasil. São as duas grandes potências do mundo em desenvolvimento emergente. Emergente por quê? Porque protagonizam hoje uma nova posição na distribuição do poder no mundo, que significa aquilo que você acabou de referir-se, a possibilidade de uma transformação qualitativa e quantitativa no sistema de distribuição do poder no mundo. O que significa a ampliação desse poder, o que significa, nós podemos até usar uma palavra muito cara aos tempos atuais, a democratização do sistema internacional de relações, sempre muito controlado por algumas grandes potências e hoje se abrindo para um mundo em desenvolvimento, claro, através daqueles dentro do mundo em desenvolvimento que detêm mais recursos, recursos econômicos, recursos políticos, recursos estratégicos. É o caso da China, evidente, e é o caso do Brasil também, cada vez mais evidente. Antes de avançarmos para essa questão da democratização, como falava, da democratização das instâncias internacionais, sobretudo no que diz respeito ao Conselho de Segurança da ONU, eu perguntava-lhe, esta terminologia económica que ainda vigora, de considerar países com um potencial económico atlântico monstruoso, como é o Brasil e a China, países em desenvolvimento, ainda é algo que tem alguma consistência. Eu pergunto-lhe isto porque se olharmos para os Estados Unidos, se olharmos para a Europa atravessa uma crise gravíssima. Os Estados Unidos são cada vez mais um país assimétrico dentro dos Estados Unidos. Há níveis de pobreza como nunca existiram, talvez nos últimos 100 anos. Esta terminologia dos países em desenvolvimento e das potências económicas continua a ter alguma razão de ser? É uma boa questão que me é colocada e faz todo sentido pensarmos sobre o seguinte: o mundo desenvolvido é o mundo que está em crise. Então, há uma crise do mundo desenvolvido. O mundo em desenvolvimento é um mundo que cresce, né? Se há crise, é crise de crescimento. Então, os países como o Brasil, a China, a Índia, são países em desenvolvimento. Por quê? Porque tem como meta alcançar um estágio superior do seu desenvolvimento atual, do seu status quo atual. É isso que os diferencia do mundo desenvolvido. Se você pensa a Europa, por exemplo, né, nos últimos 500 anos, né, ela orientou os destinos do mundo. Né? Ela criou os padrões de riqueza, de conhecimento, de tudo. Mas ela se cristalizou nesse padrão. O que acontece, de novo, acontece nos países que foram o fruto do desenvolvimento da Europa, da presença da Europa no mundo, como é o caso dos países da América. Tanto a América do Norte, é o caso dos Estados Unidos, como a América do Sul e a América Hispânica, como é o caso do Brasil, né? E a América Portuguesa, que são países que estão crescendo e se desenvolvendo, né? Para alcançar
os padrões que a Europa criou para o mundo. Curiosamente, antigas nações derivadas de culturas milenárias, como a Índia e a China, também foram conquistadas para este sistema e integram hoje esse sistema com a mesma perspectiva de se tornarem desenvolvidas, né? De ampliar a capacidade de produção, de riqueza e de distribuição da riqueza na sua sociedade. Esse é a meta-objetivo da China, a meta-objetivo da Índia, a meta-objetivo do Brasil, como foi também a meta-objetivo dos Estados Unidos da América, país também antiga colônia inglesa que se desenvolveu, se tornou uma superpotência. Os países já referidos também buscam o seu desenvolvimento e, como são países de grande população, de grandes recursos, a sua natural tendência é se tornarem também grandes potências. É o caso da China, é o caso do Brasil, é o caso também da Índia. São três grandes potências do mundo meridional, do mundo em desenvolvimento. Então, a grande questão que nós vemos hoje no mundo é essa diferença em desenvolvido e em desenvolvimento. E é evidente que a dinâmica do processo está na mão dos em desenvolvimento. Os desenvolvidos já cristalizaram a sua posição. Mas há indicadores que, como redução dos índices de pobreza, por exemplo, outros indicadores de caráter demográfico, o aumento da esperança de vida, que são indicadores que eu diria estão em regressão em países como o Brasil, países como a China, países como a própria Índia. Nos últimos 20 anos, porventura nas últimas 2 décadas, a China conseguiu fazer com que a riqueza, ou com que a riqueza que gera, chegasse a cada vez mais pessoas. Há ainda muito para fazer, mas o número de pobres na China, de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, é muito menor. Quando nos países ditos desenvolvidos é o contrário que está a suceder. Pode haver uma regressão nestes termos em países como os Estados Unidos, em países como a Europa? Um país desenvolvido, a questão seria mais ou menos esta, pode regredir no índice de desenvolvimento? É uma boa questão que você me coloca. A questão toda é o seguinte, há diferença mesmo no mundo desenvolvido, né? É evidente que os Estados Unidos é diferente da Europa e é diferente por um motivo muito claro. Os Estados Unidos não se reconhece como um Estado desenvolvido em última instância. Os Estados Unidos também recebe o desafio de crescer, né? Por isso que eles têm que criar. Quando os Estados Unidos deixam de crescer, a sua economia deixa de crescer abaixo de 4%, ele está em crise. Não é o caso da Europa, né? Então, isso mostra que os Estados Unidos, apesar de ser a maior potência econômica do planeta, é um país ainda com aspectos de um país em desenvolvimento. Quer dizer, um país orientado para o crescimento das suas forças econômicas. E com isso, eles compartilham isso com a China e com o Brasil e com todos os países em desenvolvimento. No caso da Europa, é diferente. A Europa atingiu um estágio da sua progressão que ela não vê horizonte além do que já atingiu. Isso é parte da sua crise. Como a sustentação desse alto padrão de vida, né, de utilização dos recursos, da natureza, de tudo, na Europa parece ter atingido um teto civilizacional da indústria, da urbanidade. O europeu tende a pensar o resto do mundo a partir do seu enfoque, né? Daí a crise europeia, é uma crise da humanidade europeia, não é uma crise do resto do mundo. O resto do mundo ainda está desafiado a crescer mais, até para tirar ainda componentes importantes da sua sociedade de estágios quase primitivos de existência. Esse é o desafio da China, é o desafio da Índia, é o desafio do Brasil e, em parte, é o desafio também dos Estados Unidos, né, de dar satisfação a um grupo grande de pessoas que ainda estão no nível de crescimento abaixo dos padrões europeus, dos padrões mais altos da civilidade humana. Esse é o desafio maior dos nossos países. Mas porque é um desafio, nos mobiliza. E nos mobilizando, dá uma saída para a crise. Enquanto que os europeus estão confortáveis no aspecto de ontem e não se dão conta do desafio do amanhã. Por isso eles estão em crise. A crise do processo mundial hoje é uma crise, sobretudo, dos padrões europeus, né? Os americanos estão querendo sair dessa crise.
Eles não estão sabendo como, mas estão querendo sair. Os nossos países em desenvolvimento não estão em crise, até porque estão crescendo. Nós estamos dando resposta à crise, uma resposta positiva. É o caso da China, é o caso do Brasil, é o caso da Índia. Os países estão tentando responder à crise com mais crescimento e não menos crescimento, né? Nós não somos países do status quo, somos países do desenvolvimento. Por isso, voltando àquela questão inicial que o senhor me colocou, que é uma questão conceitual, né? Básico. Por que podemos conceituar que um grupo X de países são desenvolvidos e um grupo maior de países são em desenvolvimento? São em desenvolvimento porque ainda não consideram ter terminado o seu processo de desenvolvimento. Agora, atingiram níveis diferenciados desse processo. É evidente que os países que maior recurso detêm no mundo em desenvolvimento, estes alcançaram já etapas muito avançadas do seu desenvolvimento. É o caso singular e mais ecoante hoje, que é o caso da China, que atravessou várias etapas até chegar a ser a segunda maior economia do planeta, porém, ainda o seu percentual per capita de riqueza ainda não corresponde à riqueza média europeia, que é uma meta para a China, alcançar a média do desenvolvimento europeu, dos estados meridionais da Europa. Perda de poder económico tem nos últimos anos significado também perda de poder político, mas o que é que o Brasil e a China acrescentam de novo àquilo que é o tal paradigma europeu de que falava? Nós acrescentamos como novidade, em parte, né, o próprio Estados Unidos já tinha acrescentado a questão da busca, né, do desenvolvimento por si, né? Nós achamos que elevar o padrão de crescimento da população, né? Criar condições de maior índice de desenvolvimento da grande massa da população, aquilo que nos Estados Unidos, nos anos 60, o presidente Lyndon Johnson chamava de a grande sociedade. Isso é uma meta para os governos, para as nações. Isso contraria um pouco certos esquemas hoje presentes na ordem mundial, tais como o problema da utilização dos recursos naturais. Grande parte dos países europeus são muito fechados com relação à questão ambiental. Eles foram tomados de uma certa síndrome, né, da escassez dos recursos do planeta e esquece que o planeta tem recursos abundantíssimos. É o caso do Brasil, por exemplo. Não vou estender-me a outros países que também têm a mesma possibilidade, mas o Brasil, a cada década, nós encontramos mais recursos, não menos recursos, né? Até há 20 anos, o Brasil não tinha a possibilidade de produzir o petróleo que necessitava para as suas necessidades. Hoje já é autossuficiente, mas as suas reservas em petróleo e gás mostram que ele pode ser um grande exportador mundial de petróleo. Isso sem falar dos recursos energéticos que nós dispomos, com a massa de recursos hídricos que nós possuímos, que é o maior do mundo, né? A grande fronteira agrícola que nós temos, que é a maior do mundo, onde nós podemos produzir alimento para o mundo e combustível, energia para o mundo. Quer dizer, o Brasil tem a capacidade de ser o celeiro e a grande planta energética do planeta, e planta limpa. Quer dizer, tudo isso são recursos que nós temos. A China também tem, não só recursos naturais, como também a sua abundantíssima mão de obra, que também um recurso natural. Então, os europeus, quando veem o mundo de um cristal, né, de uma perspectiva muito restrita às suas próprias vivências, eles restringem a capacidade que o mundo tem de dar resposta à crise. É isso que nós estamos vendo nesse momento. Que benefícios é que emergem do facto de haver uma espécie de simbiose cronológica na forma como países como a China, o Brasil, a Índia, em menor instância também a Rússia e a África do Sul emergem? São países que acabam por beneficiar do fim da bipolarização do mundo, da partição do mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética e que se afirmam ao mesmo tempo. Que benefícios é que pode surgir para a Brasília do facto de Pequim, da Índia, de Pequim, Nova Delhi, de Moscovo estarem a crescer como estão neste momento? Vossa Senhoria me disse
algo de muito importante para a análise e a interpretação dos fatos atuais do sistema internacional. Quer dizer, um dos grandes acontecimentos da década, além do fato da emergência dos emergentes, né, nós podemos dizer que um grande acontecimento portador de futuro se deu no início da década, quando apareceu claro, né, no visor dos analistas, que esses 4 países, né, Brasil, China, Índia e Rússia, eram grandes potências emergentes do século XXI, né, pelos seus recursos naturais, pela sua população, pela sua extensão, pelo seu posicionamento estratégico, né, no planeta. Nós podemos acrescentar a África do Sul como representante também da África, que como continente também tem recursos naturais, abundantíssimos, tudo isso, né? Então, o somatório disso tudo é a integração de uma massa de países que, não tendo a riqueza da Europa e dos Estados Unidos, do Japão, tem as condições de superá-los em termos de produção e de riqueza. Os países que formam o BRICS hoje têm mais de 40% da produção mundial, né? Então, na progressão, que foi analisada até pelos analistas da Goldman Sachs, né, o senhor Jamie O'Neill, né, fez um famoso relatório sobre isso, Sonhando com os BRICS, ele avaliava que em 2050, esses 4 países seriam os 4 países dominantes da economia mundial. Nós podemos dizer que a projeção dele foi antecipada. Nós já estamos muito antes de 2050, já com a China como segunda potência econômica, marchando celeremente para assumir a primeira posição, e os outros países também muito bem colocados nessa situação, inclusive com a recuperação de um país que é importante para a nossa avaliação, que é a África do Sul. Porque a África do Sul, além de ter uma planta industrial já um pouco bem desenvolvida, ela puxa também a colaboração, a integração de toda a África Austral, que forma um subcontinente, né, do Atlântico ao Índico. Então, com uma possibilidade de protagonizar papéis no sistema internacional muito grande. Então, esses 5 países, né, são vitais hoje para o sistema internacional. Este espaço é um espaço ainda informal, não é um bloco económico, é um espaço de entendimento... De entendimento estratégico amplo, né? De uma concertação político-estratégica. Que lucro é que podia advir para estes países se fosse dado algum passo no sentido de uma maior integração económica? Quando falo de uma maior integração económica, falo de um bloco porventura como o Mercosul, como a União Europeia, um bloco de entendimento que abolisse, por exemplo, taxas, que abolisse, por exemplo... É uma boa questão que me é colocada, mas eu vejo da seguinte forma, que essa concertação político-estratégica, ela é a resposta ao fim da bipolaridade. Ela praticamente expõe, exemplifica, ilustra o processo em curso no mundo, que é o processo da multipolarização. A multipolaridade é aquilo que eu chamei de início de uma democratização do sistema internacional. Quer dizer, vários centros de poder emergem. Agora, o senhor avaliou outra questão, a da integração econômica. A integração econômica ela vai funcionar em função de espaço e da localização. Quer dizer, é claro que a integração sul-americana está em curso e o Brasil é a chave, é o país cêntrico dessa integração, né? A África do Sul pode desempenhar um papel igual, né, na integração da África Austral. No Oriente, a China e a Índia, e a Rússia no espaço eurasiano. Então, são grandes espaços econômicos, que são espaços físicos, espaços geopolíticos, como se dizia outrora, que emergem, né? Então, a relação entre esses espaços é uma relação estratégica para a configuração do novo sistema internacional. É aí que entra a questão básica do aparecimento de novos grandes atores, né? Novos grandes protagonistas, mas protagonistas que tem uma situação espacial própria, aquilo que alguns teóricos chamam de a época do aparecimento do mega-estado, que são estados que compreendem vários estados. Como, de certa forma, a União Europeia tentou ser o embrião de um estado europeu, né, amplo, né, como os Estados Unidos da América o são, né?
E como o Brasil é, como uma pan-região própria, né? Mas nós estamos em integração com o restante da América do Sul, o que vai fazer certamente o aparecer de uma nova unidade política, uma mega unidade política, né? Então, é nesse sentido que a questão que o senhor levantou é muito própria. O processo, né, em curso é de integrações, né? Né? A integração asiática, a integração africana, a integração sul-americana ou latino-americana. Mas a projeção disso numa concertação política, né, de grande sentido entre esses espaços. O que é o BRICS? O BRICS foi uma projeção econômica, mas se transformou numa concertação político-estratégica. Tivemos já 3 reuniões de cúpula do BRICS, sendo que a última avançou para a integração no BRICS, transformação do BRIC em BRICS, com a integração da África do Sul. África do Sul. Isto em termos políticos, em termos de proveitos políticos para um país como o Brasil, tem-se notado o apoio incondicional de Pequim, a Índia também tem aspirações a um lugar no Conselho de Segurança. Isto, em termos de proveitos políticos, resume-se a esta questão da afirmação do Brasil como uma tentativa de se tornar uma potência na América do Sul, ou há mais a ganhar? Veja bem, o Brasil tem uma característica singular, né? Como vocês todos sabem, o Brasil é a América lusitana. É a parte da América de formação portuguesa. A outra América é hispânica e a outra América é anglo-saxã. São as 3 grandes Américas, né? Ora, o Brasil, como parte das Américas, né, ele manteve toda a presença antiga da antiga metrópole colonial portuguesa, ele manteve íntegra, unitária, né? A América Hispânica se dividiu, se fragmentou, né? Enquanto os Estados Unidos, que eram apenas as 13 colônias inglesas, se ampliaram. Foram 3 formações diferentes. Uma foi ampliando-se a partir da agregação, da anexação, da compra e até da tomada violenta, né, do espaço dos hispânicos na América do Norte para os Estados Unidos, uma forma de expansão. A outra, a América Hispânica, se dividiu, se fragmentou em várias partes. O Brasil manteve tudo que Portugal conquistou e até ampliou com a compra do Acre, a Bolívia ampliou esse território. Então, essas 3 partes da América, do hemisfério ocidental, elas são parte atuante e protagonista do sistema internacional, né? Nós, no Brasil, então, dentro da tradição, né, que é um pouco a tradição ibérica, né? Nós fomos unidos no passado, né, sob o Filipe II, era rei de Espanha e rei de Portugal. Portanto, nós, portugueses da América, somos súditos do rei Filipe, como os outros irmãos da região também o eram. Ora, nós temos, portanto, essa tradição, né, já unitária do passado. Nós reconquistamos essa tradição unitária com o processo da criação do Mercosul, que se ampliou agora para a União Sul-Americana de Nações, a UNASUL. Então, o que nós esperamos? Que o Brasil e a região sul-americana esteja representada no Conselho de Segurança. É o porta-voz da excelência, portanto. Claro. Isso por quê? Porque nós vemos que, seguidas vezes, o Brasil sempre fez parte do Conselho de Segurança como membro não permanente, mas nós sempre estivemos no Conselho de Segurança. Mas nós queremos ser uma voz maior, representante de toda a Latinoamérica e toda a região sul-americana. Por que isso? Para contrabalançar os efeitos, muitas vezes, distorcidos da ação do Conselho, que, obviamente, tem um papel importante na segurança internacional, mas representa, às vezes, posições hegemônicas. E nós queremos ampliar o Conselho para democratizá-lo, para estabelecer que o Conselho seja realmente um sistema representativo do que nós podemos chamar uma ordem mundial, né, mais equânime, mais harmoniosa, mais capaz de assegurar a paz internacional e o desenvolvimento. É um acérrimo defensor, de resto, de que
Para quebrar essa hegemonia de que falava, o Brasil, um diálogo mais frutífero entre o Brasil e a China podem ser um instrumento fundamental nesse sentido. O Brasil e a China, em verdade da palavra, até este momento não têm competido muito entre si, têm juntado sinergias, mas a partir do momento em que Brasil e China competirem, este namoro entre os BRICS pode estar em risco? Olha, o Brasil e a China têm características, né, como você advertiu, de não competirem, né? Porque nós estamos em hemisférios diferentes, né? Jamais tivemos qualquer conflito de fronteira, né? É evidente, por exemplo, a Índia e a Rússia e a China tiveram em diversos momentos conflitos, né? Eles estão hoje numa posição de entendimento, né, de cooperação, até de aproximação muito forte em relação a esses grandes temas internacionais, mas tiveram e têm ainda contencioso, até no caso da Índia com a China, ainda estão negociando esse contencioso. No caso do Brasil, nenhum. Nós não temos nenhum contencioso com a China, né? Pelo contrário, tal como os nossos ancestrais portugueses, temos até uma grande simpatia, né, e uma grande aproximação com a China, porque a China nunca foi confrontante com os interesses lusitanos na Ásia e muito menos com os interesses brasileiros no mundo, né? Nós temos uma capacidade de assimilar muito a diferença, isso é uma característica que Portugal nos legou, né? De trabalhar com o diferente e, portanto, não vemos na China nenhuma ameaça, né, como alguns veem, né, e não vemos na diferença cultural nenhum problema. Nós temos perfeito entendimento da diferença do ser chinês para o ser brasileiro, né? Agora, achamos que essa diferença, ao invés de ser um problema, é uma solução. Para cada desafio brasileiro, há uma resposta chinesa. E eu diria, para alguns desafios chineses também pode haver uma resposta brasileira. Colocava-lhe uma última pergunta, estamos quase no fim do nosso tempo. O que é que Macau, sendo um território tão pequeno como é, pode oferecer ao diálogo entre o Brasil e a China? Bom, aí você fala a minha sensibilidade. Desde a primeira visita que eu fiz à China, em 1994, já vão 2 décadas, né? Foi no século passado, depois de visitar Pequim, conhecer a China e até a China exterior, em Singapura, e Hong Kong, eu conheci Macau. E aí eu descobri que eu estava em minha casa, pela língua, pela cultura, por tudo que eu vi, a comida, a culinária e tal, eu estou no Brasil, né? E aí eu identifiquei esse fator como um fator muito importante no diálogo cultural ou transcultural entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Quer dizer, nós, no Brasil, e eu diria no hemisfério ocidental, vemos em Macau, né, uma pequena, porém importante peça desse diálogo transcultural. É algo que, em termos económicos, há um instrumento que é o Fórum Macau. O Brasil não tem necessitado do Fórum Macau para traçar, para levar a cabo o diálogo bilateral que mantém com Pequim, mas em termos económicos eu vejo com grandes possibilidades econômicas no relacionamento com a região, né? Ela ainda não foi descoberta pelos brasileiros, né? Porque a questão toda é o seguinte: o governo, ele direciona, mas quem faz realmente as relações avançarem são os indivíduos, as pessoas, os grupos, né? Quer dizer, no momento em que os brasileiros descobrirem Macau, né, tal como eu a descobri há 20 anos atrás, eles virão em massa e aí estabelecerão os vínculos necessários entre a região e a economia brasileira, né? Que eles ainda não descobriram Macau, em sua grande maioria não sabem da existência de Macau, ou pensam que é uma coisa muito distante, né, da realidade deles. Quando eles virem a Macau mais vezes, e é importante estabelecer uma cooperação, né, um intercâmbio mais intenso, não só com a comunidade macaenses do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal, mas com os brasileiros, né, que gostam de tudo que tem em Macau, a boa comida, né, a excelente hotelaria, né, tudo, inclusive o jogo, né? Os brasileiros vão jogar em Las Vegas, vão jogar em Mônaco, Monte Carlo, por que não virem a Macau, né? Um lugar tão aprazível, né? E tem esse conforto da língua comum, né?
e, portanto, da pátria comum, do nosso universo cultural. Então, acho que Macau é um elemento importante do diálogo, né? E eu acho que isso é uma das, digamos, uma realidade que foi, em grande parte, cultivada e adubada pelo interesse de Pequim, né, nesse diálogo com o mundo português, né, com a comunidade dos países de língua portuguesa. Eu acho que, da nossa parte, do Brasil, acho que tem não só o governo, mas a sociedade, de se interessar bastante por esse pequeno rincão da língua e da pátria portuguesa na Ásia, que é também um pequeno rincão brasileiro na Ásia. Estou certo que esse interesse seria bem-vindo. Agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este convite que a TDM dirigiu. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista, como sabe, regressa na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.